voz para realmente amplificar, assim, essa mensagem, sabe? Acho que esse trabalho, assim, de encorajar é algo que eu gosto muito de fazer e acaba ocupando muito esse espaço. Sim, foi isso, é de sempre estar fazendo com boa intenção e a oportunidade chegando e as portas se abrindo. Se eu sair colocando um bando de link de notícia nos stories, meus stories vão lá para baixo. E se eu impactar positivamente uma pessoa por dia, o meu trabalho tá feito. Sejam muito bem-vindos ao nosso Boteco da CM, aquele lugar em que nós frequentamos para tomar um drinkzinho, se divertir e, claro, ouvir muito sobre tendências, sobre negócios, sobre vida, sobre carreira. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa que, gente, super influente, foi difícil a beça conseguir a agenda dela. E eu queria já começar aqui perguntando para ela. A gente está aqui entrevistando hoje Nina Talks, que é educadora, creator de UX, design, tecnologia, influenciadora. Eu já quero logo perguntar. Eu sempre abro pedindo para as pessoas. Eu conto uma curiosidade das pessoas, mas eu queria que você contasse o que as redes sociais ainda não sabem sobre você. Podem descobrir aqui hoje. Então, teve uma coisa que eu falei pouquíssimas vezes, mas o Nina Talks não foi o meu primeiro Instagram, digamos assim, profissional. Eu já tive um antes em que eu desenhava mandalas. E aí eu desenhava quadro, eu desenhava em parede na casa das pessoas, então eu meio que criei um pequeno businessinho ali, mas depois eu acabei deixando de lado, mas foi meio que meu primeiro Instagram profissional, assim. Como chamava? Era Carinarte, porque o meu nome é Karina, mas meu apelido é Nina, então antes era o Carinarte e depois virou o Nina Talks. Muito bom, muito bom. Nina, obrigada pelo seu tempo, um dos ativos mais importantes, emprestar ele aqui pra gente hoje, pra gente trocar essas ideias. E pra quem ainda não conhece Nina Talks, não stalkeou lá, já segue, gente, já se conecta lá. Você hoje é referência para milhares de pessoas e é muito jovem, já envolvida com UX, com design, e as pessoas ficam ali acompanhando, né? Como é que tudo isso surgiu? Como é que se construiu a Nina? Sim, então, eu participei de digamos assim, um estágio em parceria com a Apple quando eu estava na faculdade. Então, é um programa que tem no Brasil que muita pouca gente conhece, que é o Apple Developer Academy. Tem em 10 universidades do Brasil. Não só em universidades privadas, mas em públicas também. Então, no Rio, fica na PUC do Rio. Em São Paulo tem Campinas, tem 3 em São Paulo, mas tem Recife, tem Porto Alegre, tem Brasília. E é um programa muito legal, que você fica lá durante 2 anos e você aprende sobre desenvolvimento iOS, e foi onde eu conheci a área de experiência do usuário, porque eu fiz ciência da computação, então eu fui realmente para esse lado de código, e aí eu descobri essa parte de design de experiência. Eu falei, gente, mas tem tudo a ver comigo, porque é tecnologia, mas também estar ligado às pessoas. E aí, a partir desse estágio, eu descobri que tinha uma competição da Apple para estudantes do mundo inteiro, em que você tinha em torno de 2 semanas para construir um aplicativo. Então, você tinha que fazer tudo sozinho, toda a parte de programação, toda a parte de design, e mandar lá para a Apple, e você tinha a oportunidade de ir para a conferência lá na Califórnia, a WWDC. Assim, na minha cabeça, eu não tinha chance nenhuma de passar. Você não pensou assim, eu já tô dentro, não? Zero, completamente insegura. Tava assim, eu entrei nesse estágio no 3º período da faculdade. Eu falei, gente, muito crua ainda, muito envergonhada com tudo, insegura. Mas lá dentro do estágio, eles incentivavam muito a gente a aplicar. Então, eu mandei pela primeira vez em 2016, não passei. Aí, no ano seguinte, eu falei, vou tentar de novo. Aí, em 2017, eu recebi o meu primeiro sim. E fui pra conferência, foi a experiência mais incrível, assim, da minha vida. E eu continuei aplicando nos anos seguintes e eu ganhei 5 anos seguidos. Então, foi tipo um strike ali, tipo, bizarro. Até hoje eu não acredito. Eu falo, gente, mas eu fiz isso mesmo? E aí eu acabei saindo, tipo, em notícias. Muitas pessoas me procuravam. Então, em 2019, eu falei, eu vou criar um lugar pra eu consolidar essas perguntas que tantas pessoas me fazem, né? De tipo, onde que eu começo? O que é esse programa da Apple que você participou e tal? Então, eu comecei com essa ideia e aí realmente, tipo, deslanchou. Mas foi assim, vários acontecimentos e eu não imaginava. Não era, tipo, um super objetivo de quero me tornar uma influenciadora, sabe? Caraca. E como é que virou? Tá muito claro aqui, né, a Nina estudante pra Nina Talks. Mas como é que você enxergou que isso era um business? Qual foi o momento que você falou assim...
Cara, isso é negócio. Uhum. Tá rolando essa minha nova vida. Vou lucrar em cima disso, porque tem várias coisas que você faz, né? Não, isso é interessante, porque acho que hoje em dia quem começa nas redes sociais tem um pouco mais essa visão de negócios. Tipo, eu não me enxergava como uma empreendedora, assim. E eu falei, legal, acho que o perfil consegue às vezes me ajudar a desconto em cursos que eu tô querendo fazer. Então eu comecei entrando em contato, assim, com algumas escolas. Aí eu consegui um desconto, eu não conseguia nem o curso inteiro de primeira. Era, você consegue 20% de desconto, 50%, até conseguir 100%. Até que um dia, não lembro qual marca, chegou assim, a gente queria fechar uma publicidade com você, quanto que custa um post? Eu fiquei... Não sei. Falei, meu Deus, eu não faço ideia. Aí tinha que emitir nota fiscal. Aí eu falei, gente, eu tenho que abrir uma empresa. Aí eu abri o meu MEI. Aí eu fui meio que profissionalizando, assim, pedindo ajuda pra amigos, pesquisando na internet. Eu falei, gente, quanto é que custa um post? Eu não faço a mínima ideia. Qual o seu primeiro post? Então, foi meio fonte voz da minha cabeça. E aí, depois, assim, foram surgindo outras marcas. Eu falei, nossa, eu acho que eu tô cobrando muito baixo, que eles estão aceitando de primeira. Então, a cada trabalho eu cobrava um pouquinho mais, até reclamar. Eu falei, então eu acho que eu cheguei num valor padrão que as pessoas estão cobrando, porque eu não conhecia outros creators, influenciadores, assim, pra me darem algum parâmetro. Então, foi literalmente tentativa e erro. Hoje que tem, ano mas... isso foi? Você lembra? Olha, eu acho que já foi 2020, 2021, assim. Porque eu não conhecia gente de tecnologia criando conteúdo, sabe? Eu seguia muita gente de lifestyle, etc. Mas eu falei, gente, não sei. E não tinha muito conteúdo na internet, você não encontrava. Era muito mais de... Até tinha boas práticas de como você cria um Media Kit, conversa com marcas, mas assim, valor foi... bem no feeling mesmo. Caraca, que legal. E como é que surgiu alguns convites que para muitas pessoas são tipo o suprassumo da autoridade de você conseguir criar sua marca, né, pessoal, que é, por exemplo, um TEDx. Sim. Ou aqui, né, você também se tornou Women in Tech e Top Voice e tal. Como é que esses convites, essas coisas começaram a chegar? Então, foi sempre um pouco meio de surpresa. Então, acho que esse objetivo que eu tive desde o início, que foi construindo, claro, de quero fortalecer minha marca, quem eu sou, genuinamente querer trazer um conteúdo que seja interessante, de qualidade para as pessoas, foram abrindo essas portas. Então, o TEDx foi uma mensagem no Instagram. O TEDx Rio me mandou uma mensagem falando assim, a gente está querendo conversar com algumas pessoas que a gente quer entrevistar para o nosso próximo TEDx. Aí a gente fez uma reunião e aí eu achava que ia ser um bate-papo super leve, realmente foi tipo uma entrevista. Eu falei, meu Deus, eu devia ter me preparado melhor. Falei, eu acho que eu não vou passar, mas tudo bem, é experiência. Aí uns 2 dias depois eles falaram assim, você está selecionado, vamos mostrar todo o processo para você de como que é. Eu falei, meu Deus. Então assim, era um sonho palestrar um dia no TEDx. Tapete vermelho. Nossa, mas eu não achava, e foi literalmente mensagem no Instagram. E até o do Web Summit também foi muito legal, porque eu já conheci o evento há muitos anos, e quando eu vi que ia ter no Brasil, eu sabia que eles já tinham esse ingresso de Women in Tech, que dá 90% de desconto para mulheres. Então, assim, é um ingresso que incentiva muito as mulheres, realmente para estimular as mulheres a irem. E aí você pode compartilhar. E aí eles me mandaram um e-mail depois do primeiro ano falando, olha, a gente viu que você foi uma das top compartilhadoras do programa Women in Tech. E a gente só queria agradecer. Então eu só recebi um e-mail de agradecimento. No ano seguinte eles falaram, a gente criou um programa de creators, de embaixadoras, a gente quer chamar você. Então assim, foi isso, é de sempre estar fazendo com boa intenção e aí as oportunidades foram se abrindo e as portas foram realmente... oportunidades chegando. Sim. E as portas se abrindo. Movimento, né? Movimento. Exato. Tem uma coisa que chama muita atenção em toda a sua carreira, o jeito com que você leva o conteúdo. Porque muita gente, quando olha para UX, vai muito nas linhas do código e tal. E isso afasta muita gente que não é especialista no assunto. Mas muitas pessoas gostam de uma boa usabilidade e tal. Como é que você pensa e faz a curadoria dos seus conteúdos? Do que você vai levar? E não sei se isso do lifestyle, aproveitando a pergunta, de você já... consumir muito conteúdo de lifestyle, de outras coisas, te ajudou de alguma forma? Então, até quando eu comecei, eu busquei fazer um pouco mais, meio assim, engenharia reversa de quem eu acompanho, por que eu gosto de seguir aquela pessoa, o que ela faz, é o estilo dela, ela tem um visual específico, é a forma com que ela se comunica, e pegar um pouquinho dessas pessoas e falar o que eu consigo trazer isso pra mim e trazer a minha identidade, sabe? E aí, aos poucos eu fui me sentindo à vontade, porque eu também achava que por eu ser uma menina mais fofinha, nova, que tem uma voz mais fina, eu falei, ninguém vai me levar a sério falando no universo de tecnologia.
Só que ao mesmo tempo eu não queria criar um personagem. Só que eu achava que isso talvez me prejudicasse. Só que gerou a resposta completamente reversa do que eu esperava. Muita gente falou, Nina, me identifico muito com você, porque o meu estilo é parecido com o seu. Obrigada por levantar essa voz, assim, de fugir do estereótipo do que é um profissional de tecnologia que fica trancado lá na garagem, codando o dia inteiro e que não conversa com as pessoas. E também o processo de criação de conteúdo foi muito de entender o que eu gostava de criar. Eu nunca fui a pessoa que gostava muito de fazer esses tutoriais, assim, de, tipo, ensinar as pessoas como você cria esse botão, esse componente, deixa a borda arredondada e escolher cores. Tipo, eu gostava de consumir, mas eu falava, não é o tipo de conteúdo que eu gosto de criar. Eu sou muito mais entusiasta de tecnologia como um todo, de trazer curiosidades. Então, eu acabei indo mais para esse lado de falar a experiência como um todo, tecnologia como um todo, mas é porque se a gente começa a fazer algo que a gente não gosta tanto, a gente acaba deixando aquilo de lado. Então, eu já fui meio que trocando de rota ao longo desses 6 anos de criação de conteúdo para fazer algo que continuasse me deixando animada a produzir. Porque é um trabalho cansativo. Mas se eu continuo animada porque é um assunto que eu gostei de estudar, aí eu quero compartilhar isso com as pessoas, aí torna, acho que, tudo muito mais leve, sabe? Eu acho que isso conecta muito com uma pergunta que eu tenho aqui para você, que é, você muitas vezes tem que equilibrar a visibilidade, a qualidade do conteúdo, porque visibilidade tem muito a ver com a coerência e a constância. Sim. Mas nem sempre é fácil, porque às vezes você fala assim, gente, já falei de tudo, todo mundo já sabe, já viu, nossa, se eu trouxer esse assunto de novo vai cansar a galera. Como é que você consegue trabalhar continuar constantemente trabalhando a autenticidade? Quais são os elementos que você faz para conseguir continuar ali ativa? E não se deixar levar só pelo que é tendência. Porque às vezes o que é tendência talvez não seja tendência necessariamente para a Nina Talks. Como é que você faz essa curadoria? Então, eu tento pensar em mais de um tipo de conteúdo, né? Tipo, qual o objetivo desse conteúdo? É compartilhamento? É as pessoas comentarem? É as pessoas saberem que eu participei de tal iniciativa? Ou enfim, eu tento trazer um pouco algumas trends para tentar furar a bolha, mas é tipo assim, é menor parte do conteúdo que eu faço. Só pra, tipo, dar uma testadinha, mas é sempre pensando que é um jogo a longo prazo, assim. E aí pensando coisas que são um pouco mais do momento, então saiu uma novidade, eu falo, será que eu consigo surfar um pouco nessa coisa nova? E aí, muitas vezes dá super bem, mas eu também tenho um banco de conteúdo que eu digo assim, que é meio evergreen, tipo, eu posso postar ele a qualquer momento, então se eu não tenho nada novo aparecendo por agora, eu sei lá, como que surgiu o nome Google, de por que, enfim, como que surgiu a internet. Isso é anel, ela tava dando uma aula de anel o aqui, anel gente. inteligente. Então, coisas assim que eu possa postar a qualquer momento, eu não tô surfando nenhuma onda. Mas acho que principalmente de eventos, é muito legal quando eu vou em evento que eu falo, pô, eu tô trazendo aqui em primeira mão, então eu tento realmente editar rápido, trazer o conteúdo rápido e eu vejo que tem muito compartilhamento. Mas é um equilíbrio, assim, porque é muito fácil você cair nisso de vou só fazer trend porque eu quero viralizar, só que os poucos conteúdos que eu viralizei, eu falei, gente, horrível, não foi bom. Chegou muito um público não qualificado, pessoas que não me conhecem, e aí começa a chegar uma galera um pouco tóxica, eu falo, eu gosto mais, mesmo sendo pequena, não sendo muito grande, eu amo a minha comunidade, entendeu? Porque eu não gostei muito dessas furadas de bolha muito grande, porque chega uma galera muito nada a ver no seu perfil. Tipo hater. Tipo hater mesmo. Tem um vídeo meu que eu postei alguns meses atrás, que ele me gera pessoas chegando até hoje, assim, ele tá com 500 mil visualizações no Instagram, é muita coisa. Só que, cara, cada comentário, assim, que eu falo, gente... Dá um exemplo que agora eu fiquei curiosa. Ai, pior que eu nem lembro, eu tava olhando uns ontem e o pessoal fala, tipo, dizendo que eu tô falando M, sabe? Assim, tipo, nada a ver, você não sabe nada do que você tá falando, melhor excluir esse vídeo do que ficar falando essas coisas. Trabalho com tecnologia há 40 anos e nunca vi isso. Eu fico, gente, dá um Google. Eu não tô inventando as coisas. Então vem uma galera e eu fico, ai, gente, por que você comenta essas coisas? Só passa o dedinho, entendeu? Não precisa me xingar. E acontece mesmo. Não, acontece, eu falo. Esses dias eu recebi um comentário de uma moça dizendo assim, essa moça não conhece nada sobre a quinta ementa. Aí eu falei, verdade, qual é a quinta ementa? Eu fui pesquisar e não tinha nada a ver com o vídeo. Eu falei, nossa, não tinha nada a ver, né? Então, realmente, e esse trabalho de fazer curadoria de conteúdo é muito relevante. Vou até emendar numa pergunta, que eu acho que essa aqui traz um pouco dessa responsabilidade do que fazer. O que pra você tem mais dificuldade de ensinar, mas precisa? Aquele conteúdo que às vezes você fala assim, cara, isso
que é difícil pra caramba, como que eu vou trazer num reel, talvez, de 1 minuto e 30, ou como eu vou trazer, como eu vou levar, o que pra você considera difícil? Sim, eu acho que conteúdo educacional como um todo, porque eu gosto de ir em profundidade, só que quando eu gero um conteúdo um pouco mais profundo, o engajamento é horrível. Então a gente tem que ser raso no Instagram. No final das contas tem que passar o gancho e falar rápido e falar, nossa, se eu passar muito de 1 minuto, ninguém vai assistir até o final. E aí o que eu fiz para também ocupar um pouco esse vazio no meu coração foi tentar ir pro YouTube, que aí lá eu consigo gerar um conteúdo mais aprofundado, vídeo que seja de 10, de 15 minutos, trazendo um pouco mais de conteúdo técnico, que eu falava, pô, eu também não quero que as pessoas achem que eu sou rasa, que eu não tenho embasamento sobre a área que eu tô atuando. Então, o YouTube foi muito com essa estratégia de alguém quer ver um conteúdo mais aprofundado? Olha aqui, eu sei do que eu estou falando. E eu também criei uma newsletter recentemente, que eu sentia muita falta de... eu consumo muito conteúdo de tecnologia, as novidades, e se eu sair colocando um bando de link de notícia nos stories, meus stories vão lá pra baixo. Aí eu falei, vou começar a consolidar as coisas novas que eu tô vendo. O pessoal fica pedindo, mas que artigo é esse que você leu? Enfim, aí eu compilo, tipo, notícias, artigos, alguma curiosidade de tecnologia, boto algum trecho de livro que eu tô lendo, e aí, assim, tem crescido demais. Acho que eu comecei, esse ano, ou o final do ano passado, já tá com 8 mil inscritos. Que legal. E aí eu falei, nossa, acho que eu consegui achar um lugar ali de fazer uma curadoria, as pessoas estarem mais próximas de mim. E acho que newsletter é bom que você também não depende do algoritmo. Vai chegar na caixa de entrada de todo mundo que está inscrito. A questão é a taxa de abertura, se as pessoas vão abrir, se elas vão ler, mas eu falo, é algo que realmente aí depende mais de mim. Se eu vou fazer um bom conteúdo que vai fazer com que as pessoas queiram abrir toda semana. E até no evento que eu fui ontem, muita gente me parou pra falar, amo sua newsletter, etc. Eu falei, às vezes é um negócio meio solitário, né? Porque muito. Você só olha lá, taxa de abertura, não sei o que lá. Será que alguém tá lendo mesmo? E eu Ou fico, só leu pra pagar depois? Falou, por favor, comenta, porque dá pra comentar, mas sei lá, uma vez na vida eu recebo um comentário, então alguém falar pessoalmente, eu falo, ai, que bom. Que bom que salva, sabia? Eu encontro pessoas que falam que salvam o newsletter. Não, salva a newsletter, você quer falar me salvar. Não, eles salvam a newsletter pra usar em reuniões e coisas do gênero. Já recebi isso de, hoje na daily, na reunião do meu time, eu trouxe o tema da sua newsletter pro pessoal. Eu fico, gente, por favor, me conta essas coisas, porque isso me dá uma energia pra eu continuar fazendo, sabe? Eu tô te fazendo tanta pergunta que não tô deixando nem você tomar meu drink. Gente, estamos degustando aqui, ó, Conarec e Era do Diálogo, um brinde. Ai, gente, tá uma delícia. Há tanta coisa maravilhosa. Gente, eu amei isso daqui. Eu vou ter que aprender a fazer em casa. Depois vou pedir receita, tutorial, né? Ali. Nina, agora brinde feito, queria te fazer uma pergunta sobre bastidor, né? Aquele famoso quem vê close não vê corre e tal. Qual foi a decisão mais improvável que você teve que tomar na sua trajetória, assim, que, poxa, pra ajustar o rumo da sua carreira, mas que pra você deu aquela doída, assim, aquele negócio, ai, nossa. Sim, então, acho que foi realmente sair do CLT e focar 100% na criação de conteúdo. Faz 1 ano, assim, que eu tomei essa decisão e foi difícil porque eu amava o que eu fazia, mas estavam surgindo muito mais oportunidades por conta do Nina Talks que eu queria abraçar e que eu não conseguia porque não tinha tempo. Tipo, evento dia de semana. Não tinha como, assim. Só que batia aquela insegurança de... Nossa, eu crio conteúdo sobre carreira na área de experiência do usuário e eu não vou estar atuando especificamente com experiência do usuário. Será que eu vou perder minha relevância? Ou as pessoas vão achar que não faz mais sentido? Só que foi também de entender que hoje em dia eu me enxergo muito mais como uma comunicadora e eu entender da área, conseguir trazer minhas experiências e conseguir trazer outras pessoas é suficiente, entendeu? Eu acabo pegando freelas por fora e tal, pra também me manter atualizada, tô sempre por dentro, mas era um medo muito grande meu, assim, tipo, de... síndrome da impostora mesmo, do tipo, Total. Vou fazer um negócio que eu não tô fazendo mais. Como... E aí, assim, eu falo de carreira e eu não vou estar numa carreira corporativa, sendo que eu falo de carreira corporativa, então, assim... Mas, no final das contas, deu tudo certo e foi a melhor decisão que eu tomei, porque foram surgindo muitas coisas legais, muitas empresas maneiras chegaram até mim e eu conseguia abraçar e estar próxima, e eu acho que é um aprendizado assim constante. Eu não sei o dia de amanhã, mas vão surgindo muitas coisas e assim, tô muito feliz. Conversa com o chefe? Sentou lá na frente, então... Foi muito legal, eu acho que eu fiquei assim, muito de coração partido, eu já cheguei meio chorando assim, e ele falou, eu já tinha percebido que o Nina Talk já virou o seu trabalho principal.
só vai. E se você quiser em algum momento voltar, as portas estão abertas. Foi basicamente isso. Eu falei, gente, eu não podia ter uma resposta melhor. Eu me senti, assim, muito acolhida. Eu fiquei, eu amo vocês. Legal. E hoje a gente percebe que você prepara as pessoas para que elas possam ser cada vez mais ingressar no mercado de UX, conseguir trabalhar com isso. Como é que é esse preparo, né? Tanto não só da parte tecnológica, mas do lado humano, empático. Como é que você atua com essas pessoas que chegam até você e falam assim, me prepara, Nina, me ajuda? Então, acho que esse é até um dos pontos principais, inclusive, que eu comentei desse laboratório da Apple que eu participei como aluna em 2016. O meu último emprego foi trabalhando lá como mentora. Eu voltei depois de passar pela Globo, trabalhei na Accenture, trabalhei em algumas empresas e eu voltei para lá para trabalhar como mentora, que eu falei, gente, é o lugar que me formou e eu quero poder trabalhar com essa parte educacional com as novas gerações. E aí eu cheguei muito com esse olhar também, assim, de eu tenho que preparar aulas e trazer conteúdos e explicar os conceitos. E eu entendi que meu papel muito mais lá era de acolher esses alunos e falar que dificuldade você está tendo. E eram muito mais inseguranças internas do que exatamente eles não saberem construir. Eu falo, não, isso daqui... A gente aprende muito mais rápido, junto a gente faz aqui, teste, experimenta, era mais entender as inseguranças de cada um, por exemplo, a mesma coisa que eu passei, eu fiz computação e migrei para a parte de design, como que eu me ensino no mercado de trabalho, como que eu comunico isso, como que eu monto um currículo, a gente faz posso fazer isso a essa altura, eu já estudei tanto sobre isso. Trocar essa mentalidade de, ai meu Deus, eu errei na minha trajetória, não gente, você tá aqui, ajustando a sua rota ao longo do caminho, então, e eu tento fazer esse trabalho assim, muito 1 para 1, eu respondo as mensagens das pessoas, eu troco ideia, eu mando áudio. Então, acho que esse trabalho assim de encorajar é algo que eu gosto muito de fazer e acaba ocupando muito esse espaço, porque tem muitas escolas incríveis, muitas oportunidades. Então, eu conecto muito mais as pessoas com as oportunidades, com professores incríveis e tal. Então, eu gosto muito de ser literalmente, essa ponte. E aí eu recebo nos eventos, as pessoas também me param e falam, Nina, comecei na área através de você, obrigada por ter respondido aquela minha mensagem que me deu coragem, ou eu conheci uma bolsa de estudos que você compartilhou e consegui ingressar na área. Então, assim, é isso. Eu gosto de literalmente ser essa ponte, ser esse espaço ali de acolhimento para a pessoa ter coragem de dar o primeiro passo, sabe? Que massa. Eu vejo também que outra bandeira que você defende muito, além da inclusão dessas novas pessoas aqui nessa área, é a acessibilidade, que é uma bandeira que não é tão levantada ainda por todo mundo. Por que você defende tanto essa bandeira? O que ela tem de uau, que você fala, cara, precisa olhar pra isso? Então, é porque acho que quando a gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha com esse objetivo de democratizar o acesso a ferramentas, a funcionalidades, facilitar a vida das pessoas. Eu acredito que se a gente está deixando uma parte tão significativa da população fora, a gente não está fazendo bem o nosso trabalho. Entendeu? Então, acho que me tocou muito ao longo de todos esses anos trabalhando, conhecer pessoas que têm muita dificuldade de uso de tecnologia. Eu tenho uma amiga minha que ela é designer de experiência do usuário e ela é tetraplégica. Então, a gente trabalhou junto há algum tempo na Accenture e, assim, ter toda a visão dela, entender como é que ela utiliza as ferramentas. O óculos que você nunca teria, né? Exatamente, um olhar assim que eu não entender muito mais sobre os recursos assistivos, como que ela usa, por exemplo, muito interface de áudio, né? Tipo uma Alexa da vida para controlar a casa dela como um todo. Ela utiliza o mouse, ela usa um recurso assistivo no queixo para ela utilizar o computador. Então é isso, foram pessoas muito próximas de mim que foram abrindo os meus olhos. Eu falei, gente, não pode deixar isso de lado. E eu tenho que utilizar a minha voz para realmente amplificar, assim, essa mensagem, sabe? Tem outro grande nome na área de acessibilidade digital, que é o Marcelo Salles, que ele levanta muito essa bandeira. Então, acho que é realmente da gente levar a importância disso para o número máximo de pessoas. Eu acho que sempre acaba começando de um ponto mais pessoal, de você ter, às vezes, algum familiar que tem alguma deficiência visual, alguma deficiência auditiva, alguém que perdeu algum movimento dos membros. Eu acho que isso que acaba sendo, muitas vezes, o ponto inicial. Aí a gente, acho que realmente abre os nossos olhos e fala, cara, a gente está deixando muita gente de fora, sabe? Então, tento levar isso para mais pessoas. E como a pessoa pode fazer? Imagino que devam ter vários conteúdos sobre isso, mas para quem estiver assistindo agora esse podcast, como a pessoa pode começar a pensar em acessibilidade? Sim. O que você dá de dica? Digamos, ele não é amigo da sua amiga, e fala, cara, como é que eu vou olhar para isso? Acho que até um ponto que traz pro lado pessoal é a gente entender que tem vários tipos de deficiência. Tem deficiências permanentes e tem as deficiências situacionais. Então, no caso, gente, você quebrou um braço.
você só tem um braço pra fazer tudo. E você começa a perceber a quantidade de coisas que você utilizava as duas mãos e fica, gente, por que fizeram isso que eu não consigo abrir com só uma mão? Ou de, por exemplo, você usa o celular ou algum aplicativo que tá um sol absurdo e você não enxerga nada ali na tela, ou um lugar muito barulhento. Então, você começa a perceber a quantidade de coisas que você mesmo passa, que você fica, gente, se eu pudesse aumentar a luminosidade, a fonte fosse um pouco melhor, as cores estivessem sido melhores pensadas, ou ter alguma outra forma de você interagir, que aí você não depende de, sei lá, você tá cozinhando e você tá com as duas mãos sujas, você quer mexer no seu celular, você fica, nossa, se eu pudesse falar em áudio com ele, eu conseguiria resolver esse problema, enfim. Então, acho que começar a olhar pra também se colocar nessa situações situação, talvez, do né? seu Tipo assim, próprio hoje dia a eu vou fazer dia. sem a mão direita ou sem a mão esquerda, de propósito. Testa. Tem muita gente que liga sem querer o recurso de assistente de voz do celular que começa a ler, né, o leitor de tela, e você fica, meu Deus, tô muito perdida. Eu fico, gente, quem tem deficiência visual utiliza. É uma forma completamente diferente da gente. Mas olha um pouquinho pro lado, assim, e fala, nossa, existem outras formas de você interagir com isso. E tem muito conteúdo na internet. Eu sigo uma galera no Instagram, no TikTok, no YouTube, que mostra como que é o dia a dia delas usando de formas completamente distintas tecnologia. Seguir pessoas também, Seguir né? pessoas com deficiência pra realmente expandir. Que aí você tá ali rolando o feed, surge alguma coisa nova, então você nem precisa tão proativamente procurar. Já chega até você. Massa, muito legal, muito legal. Você falou aqui de várias fontes, né, que você busca, e você tem um conteúdo híbrido ali entre, ao mesmo tempo, especialista e influenciadora. Qual é o maior desafio de conseguir equilibrar essas duas Ninas? Então, eu tenho um pouco de insegurança de mostrar a minha vida pessoal, mas quando eu posto um pouco mais, as pessoas adoram, porque elas querem conhecer. Bomba, né? Esse é aquele que fala, você fala, meu Deus. O pessoal quer saber quem é a Nina por detrás do Nina Talk, sabe? Mas como eu produzo um conteúdo mais técnico, eu fico, gente, mas eu também não quero passar demais a mão, só que não existe um limiar. Alguém que esteja tipo, ela mostrou demais a vida pessoal dela, não tem isso. Então, acho que é um processo que eu tô entendendo ali, de acho que até expandir mais para as outras redes, para o Instagram também tem uma pegada mais pessoal, que se você quiser se aprofundar isso, tem YouTube, tem outros lugares, mas acho que a minha maior dificuldade hoje em dia é eu equilibrar o quanto eu mostro da minha vida no off ou só trazer conteúdo um pouco mais técnico, sabe? Que tem que ser um mix, né? Porque a gente tem que trazer um pouco de todos os nossos lados. Temos 1000 facetas, né? Então... Você falou aqui de Instagram, falou de YouTube. Você já tá nas outras redes, tipo TikTok? E se sim, como? Eu tô no TikTok, mas eu me sinto meio, tipo... Eu só reposto os Reels lá. Eu não sou muito nativa digital do TikTok. Eu gosto muito de consumir, mas as minhas coisas dão uma flopada mesmo. Mas é porque eu não produzo específico pro TikTok e eu sei que a linguagem é diferente do Instagram. Então, assim, eu só repostar, eu sei que não é a melhor estratégia, mas é o que eu consigo fazer como um exército de uma pessoa só. E eu uso muito o LinkedIn, pra mim funciona muito. Então, acho que a minha principal rede é o Instagram, e a segunda é o LinkedIn, e aí o terceiro é o YouTube. E tem a newsletter ali no meio, né? Mas... Se você não se inscreveu, vai, aproveita esse momento, call to action, vai, valendo, pá! Olá, se inscreve na minha newsletter, é ninatalks.substack, aí a gente bota aqui na tela.com, mas também tem todos os links lá no meu Instagram. Então é só entrar @ninatalks no Instagram, tem lá na minha bio e tem todas as minhas redes. Pra facilitar, né? Todo Exato. cardápio de coisas. Nina, como todo bom boteco, infelizmente chegou uma hora que a gente saideira e tal, que a gente precisa começar a se despedir. Eu vou fazer algumas perguntas e você diz a primeira coisa que vem à mente. Sim. Mas pode responder de forma composta. Assim, a primeira coisa que vem à mente, mas explico por quê. Porque às vezes eu faço uma pergunta e fico assim, mas por que isso? Então, você tá preparada? Estou preparada. Este é o momento. Um livro que te inspira. Teve um livro que eu li esse ano que eu gostei muito, que é O Potencial Oculto, do Adam Grant. Eu já li vários livros dele, eles são muito inspiradores, e eu acho que traz um pouco essa visão de que todo mundo tem um potencial lá dentro, e é muito sobre autoconhecimento. Eu sei que às vezes é uma parada um pouco chata, tem gente que acha que, falo, gente, é tão importante a gente se conhecer, entender quais são as nossas potências e o que a gente consegue entregar de melhor pro mundo. Então foi um livro que eu li esse ano e eu achei muito inspirador e eu indico pra todo mundo. Show de bola, show de bola. Uma cidade no mundo. Vou ter que falar meio caótico Rio de Janeiro, assim, é uma relação de amor e ódio, mas eu fico, gente, é o lugar onde eu nasci, passei minha vida inteira e estão todas as pessoas mais próximas de mim, que eu amo, minha família, meus amigos, então, assim, não consigo ficar longe. Show de bola. Um hábito que mudou a sua vida.
Eu acho que foi começar a ler mesmo, assim. Porque eu acho que eu comecei a ler livro efetivamente com uns 18 anos, assim, quando eu entrei na faculdade. Antes eu falava assim, livro não é pra mim, não gosto. Eu li os obrigatórios da escola e era basicamente isso. Né? Acho que eu li uma vez, eu tentei ler Crepúsculo e eu falei, gente, não gostei. Aí eu descobri que eu não sou muito fã de livro de ficção. E aí eu me encontrei nos livros de não ficção. Tipo, o primeiro livro que eu li foi um livro da área de experiência do usuário. E porque me indicaram que eu queria, né, migrar pra área, eu falei, nossa, um livro é mais barato do que investir num curso. E aí eu comecei a ler, eu falei, pô, tô gostando muito de ler. Aí eu comprei o segundo, aí eu comprei o terceiro. E aí foi um hábito que eu desenvolvi, digamos assim, bem mais velha, mas que hoje em dia eu não vivo sem. Todo dia eu leio um pouco, assim, de um livro e eu acho que me deu muito mais repertório. Eu sinto que eu falo muito mais bem, eu consigo trazer mais referências, então é um hábito que eu tenho muito orgulho, assim. Você é do time que risca e rabisca o livro ou não? Risco e rabisco o livro. Tá autorizado, gente, pode. Uma frase, o lema que você carrega. Algo que eu digo desde o início, assim, é que se eu impactar positivamente uma pessoa por dia, o meu trabalho tá feito, sabe? Porque acho que trabalhar com redes sociais, a gente quer crescer muito rápido. Então, assim, a gente posta um vídeo e só os nossos amigos dão um likezinho, não entendeu nada e bota assim, linda, arrasou. Filhinha. Filha, amei, entendeu? Então aí você fica meio desmotivado. Só que o importante é você continuar. O jogo da internet é o jogo da consistência. Quem tá aí muito grande é a galera que tá aí há muito tempo. Às vezes o que ela começou a fazer há 10 anos, 15 anos atrás, não tem nada a ver com o que ela faz hoje. Ela foi se reinventando, mas ela manteve o nome dela ali forte. Então, eu sempre falo, se um comentário, se eu receber uma mensagem e tal, falando, pô, gostei, obrigado, me ajudou, eu falei, meu trabalho tá feito, que eu não me prendo tanto a números, porque senão a gente fica biruleibe das ideias com a internet, né? Fica. Ó, já tem uma conta aqui. 4 só que eu tô contando aqui que eu tô vendo agora, então de hoje tá pago. E agora a pergunta polêmica que gera inimizades às vezes. É isso, gente. Vocês têm que aceitar, entendeu? Se você pudesse tomar um drink em um boteco com qualquer pessoa do mundo, quem seria? Essa acho que é a mais difícil de todas mesmo, assim, de escolher uma pessoa só. E que fica gravado, E que fica gravado. Você ficou, ai, gente, não me odeiem. Mas, como eu tava nesses últimos dias no evento... E acho que alguém que eu gostaria de tomar um drink é a CEO do Canva, que é a Melanie Perkins. Porque a gente estava falando muito sobre como o Canva democratizou o acesso a design. Gente, qualquer pessoa hoje em dia consegue fazer o que ela precisa ali graficamente. E eu acho que, assim, foi algo muito disruptivo no mundo, né? De bater de frente com uma Adobe da vida, que depende de ter uma assinatura paga muito cara e tem uma barreira ali de entrada de você aprender a utilizar todas as ferramentas muito grande. E aí você vê, tipo assim, gente, uma senhorinha que quer fazer ali o livro dela de receita e ela consegue, tipo, aprender e construir. Eu falo, pô, isso é muito mágico. Então, seria uma pessoa que eu fiquei pensando nos últimos dias. Eu falei, pô, seria muito legal bater um papo com ela e entender como é que foi essa visão de construir um produto que, gente, impactou mais bonito, no mundo inteiro, né? Assim, e que trouxe, democratizou o design de uma forma legal. Massa. Eu estaria com vocês aí nesse drink. Vamos lá, gente. Vamos bora nas 3. Não fica chateada igual o primeiro pedaço de bolo, né? Do não, aniversário. Exato. Tá não, tudo bem. Tem drink pra todo mundo. É isso que eu ia falar. O bolo é enorme, tem muitas fatias. Bom, fechando aqui com chave de ouro, eu queria que você deixasse um moral da história. Pra quem chegou agora e falou assim, tá bom, de tudo isso que você falou, o que eu devo levar pro meu coração, pra minha vida? Conte aí pra galera. Eu acho que criação de conteúdo, acho que é só uma das formas de contato, assim, só uma das formas de você levar a sua marca pro mundo, mas acho que o mais importante é você pensar na sua marca pessoal no offline, você entender quem você é, o que você tem para levar pro mundo, o que você quer gerar de impacto, com quem você quer conversar, que tipo de conversas você quer gerar. Então, acho que muito antes de ir para as redes sociais e começar a criar conteúdo, é pensar um pouquinho assim, você de, cara, qual é a minha motivação? Quero ficar famoso? Pode ser, tá tudo certo. Não precisa ser a coisa mais social, assim, do mundo, de quero acabar com a fome do mundo. Não, gente, tudo bem, a gente pode ter motivações que são 100% focadas na gente. Quero ficar famoso, quero ganhar muito dinheiro e tá tudo bem. Mas entender aonde a gente quer chegar e começar isso internamente, porque é isso. Rede social é só mais um ponto de contato que amplifique que a gente chegue a muito mais pessoas.
pessoas. E acho que basicamente é isso, assim. Muito bom. Obrigada mais uma vez pelo Eu que seu agradeço. tempo. Obrigada por você que assistiu esse episódio, que ficou aqui curtindo com a gente. Se você, assim como eu, quer embalar a Nina numa caixinha e levar pra sua casa, continue assistindo os próximos episódios, porque com certeza a gente faz uma curadoria muito profunda pra entender quem tem coisas maravilhosas como ela assim pra compartilhar. Continue aqui com a Consumidor Moderno, continue nos nossos eventos, porque a gente tá aqui, ó, namorando a agenda dela. Quem sabe você não a encontra presencialmente. Até o próximo! Cortou, valeu. Ai, amei, foi ótimo. Ai, foi muito bom. Curti, fluiu muito, gente, passou muito rápido. Boa. Boa, né? Eu acho que aí é que tá o problema desse podcast, na Sim. verdade. Tá? A gente quer ficar mais, entendeu? Queremos utilizar mais tempo. Eu acho que é legal, porque a pessoa fica com aquele negócio do tipo, nossa, eu preciso ver mais. Daí ela vai pra rede social da outra E não, pessoa, isso é muito entendeu? legal Ela fala, também, tipo, de às vezes, pô, o podcast é 2 horas, é muito comprido, é cansativo pra todo mundo. Eu achei até legal. gosto, alguns, por exemplo, eu gosto de ver os sócios, que são 2 horas de podcast, eu gosto de assistir. Eu assisto parcelado. Mas quando. Então mas eu assim, assisto quando eu vou treinar. Daí normalmente demora 1 hora, então eu assisto um pedaço um dia, Sim, outro dia um no. dia no outro. E aí, mas eu gosto dos curtos também, porque deixa aquele. Só que o curto eu vou Gostinho atrás de da quero mais. pessoa. É, eu percebi que eu vou exato. atrás da pessoa. O do sócios não. Eu assisto e pra mim tá Solo bom. tá bom.